Hoje trago uma reflexão profunda sobre o que Chico Xavier, o médium que tocou a alma do Brasil, revelou sobre o destino da floresta amazônica. Segundo ele, a Amazônia não é apenas uma imensa floresta, mas sim um dos centros espirituais e ecológicos mais importantes do planeta. Para Chico Xavier, a Amazônia seria, nas próximas décadas, o palco de desafios críticos para a humanidade. Sua mensagem era um alerta, mas também um apelo. A preservação dessa região é essencial não só para o equilíbrio climático da Terra, mas também para a paz e a harmonia entre os povos. Chico Xavier enfatizava que a destruição da Amazônia representaria um desequilíbrio espiritual e ecológico com consequências devastadoras. Ele acreditava que a floresta carrega uma força espiritual única, sustentando um equilíbrio invisível que mantém a estabilidade do planeta. Em suas palavras, a Amazônia funciona como um verdadeiro pulmão da Terra, processando uma imensa quantidade de dióxido de carbono e fornecendo oxigênio para a atmosfera. No entanto, mais do que isso, Chico via nela um espaço sagrado, onde as energias da natureza e as forças espirituais se encontram em harmonia, algo que não podemos ignorar. O médium destacava que, se a humanidade insistisse em ignorar os avisos da natureza, sofreria graves consequências. Ele alertava que os incêndios, o desmatamento e a exploração descontrolada dos recursos naturais da Amazônia não trariam apenas prejuízos ecológicos, mas também espirituais. A cada árvore derrubada, Chico Xavier acreditava que perdíamos um pouco dessa conexão vital com o nosso planeta. Ele dizia que os espíritos guardiões da floresta, seres espirituais que zelam pela vida e pela harmonia, poderiam perder sua força e influência, e isso poderia abrir espaço para desequilíbrios e catástrofes ambientais de proporções globais. Já Chico Xavier entendia que a preservação da Amazônia era uma missão espiritual para o Brasil e para o mundo. Para ele, a Terra está num momento crítico de escolha, onde cada ação pode afetar o destino coletivo. Em suas visões, ele chegou a mencionar que, caso a humanidade continue a devastar o meio ambiente sem consciência, o planeta poderia responder com grandes transformações e cataclismos. Ele acreditava que a devastação da Amazônia poderia intensificar esses fenômenos, trazendo uma limpeza espiritual, que abalaria estruturas físicas e emocionais da sociedade. Outro ponto de suas revelações era a ideia de que a Amazônia poderia ser a chave para a paz global. Chico Xavier acreditava que a preservação da floresta poderia abrir um caminho para que nações se unissem em um propósito comum, transcendendo barreiras políticas e culturais. Ele sugeria que, ao proteger a floresta, estaríamos dando um passo em direção a uma era de cooperação, onde o respeito à natureza seria fundamental. Segundo ele, o destino da Amazônia e o futuro da humanidade estão interligados, pois a floresta não pertence apenas ao Brasil, mas a toda a humanidade, e suas riquezas devem ser compartilhadas de forma sábia e consciente. Em uma de suas visões, Chico Xavier destacou que a floresta guarda segredos antigos, plantas medicinais e conhecimentos que ainda estão ocultos, esperando o momento certo para serem revelados. Ele acreditava que ali, na riqueza da Amazônia, existe uma verdadeira farmácia natural, com curas para diversas doenças, incluindo aquelas que ainda nem conhecemos. Porém, ele advertia que essas dádivas só seriam acessíveis se a humanidade respeitasse a floresta e parasse de destruí-la. Para ele, o conhecimento das plantas e das ervas medicinais seria um presente da natureza para a humanidade, mas esse presente só seria dado àqueles que soubessem protegê-lo. Apesar de sua preocupação, Chico também mantinha uma visão de esperança. Ele acreditava que ainda há tempo para reverter esse cenário, se as pessoas e os governantes se unirem em torno da causa da preservação. Em suas palavras, a humanidade está sendo chamada para uma grande responsabilidade, um compromisso de proteger a criação divina. Ele incentivava todos a verem a Amazônia não apenas como uma fonte de recursos, mas como uma dádiva sagrada que precisa ser respeitada e preservada para as futuras gerações. Chico Xavier via na juventude um papel crucial nessa missão. Para ele, as novas gerações possuem uma sensibilidade diferente, um senso de urgência em relação às questões ambientais que pode ser a chave para salvar a Amazônia. Ele acreditava que os jovens trariam uma nova consciência, mais conectada ao respeito pela natureza e à busca por uma convivência harmônica com o meio ambiente.
Chico falava da necessidade de despertar esse amor pela floresta nos corações dos jovens, pois são eles que têm a força e a energia para transformar o mundo. A mensagem de Chico Xavier sobre a Amazônia é, acima de tudo, um convite à reflexão e à ação. Ele nos chama a repensar nossa relação com a natureza e a entender que, ao proteger a floresta, estamos também protegendo nossa própria sobrevivência. Ele sabia que o caminho para a paz e o equilíbrio do planeta passa pela proteção dos recursos naturais e que a Amazônia é o símbolo maior dessa jornada. É essencial destacar que suas preocupações não se limitavam ao aspecto ambiental. Ele via a floresta como um símbolo espiritual e um verdadeiro santuário da criação divina. Para Chico, a Amazônia representava um ponto de conexão entre os planos material e espiritual. Um espaço onde forças superiores mantêm o equilíbrio não só da natureza, mas também da energia humana. Em suas reflexões, ele acreditava que a floresta era habitada por entidades espirituais que, embora invisíveis ao olho humano, atuavam como guardiões desse ecossistema sagrado. Sua missão era proteger não só a biodiversidade, mas a harmonia vibracional que sustenta a Terra e todos os seus habitantes. Chico Xavier alertava que, com o aumento da destruição, os espíritos protetores da Amazônia poderiam se retirar, deixando a floresta vulnerável e, com ela, toda a humanidade. Em suas visões, ele chegou a prever que a retirada dessas forças espirituais traria um período de desordem e instabilidade. Assim como o corpo humano adoece quando perde seu equilíbrio interno, a Terra também sofre quando um dos seus principais centros de equilíbrio é ameaçado. Ele via a Amazônia como um coração espiritual pulsante, um lugar onde a natureza, em sua forma mais pura, vibra numa frequência capaz de influenciar a saúde e o bem-estar das pessoas ao redor do mundo. Outro aspecto fascinante da profecia de Chico Xavier é a relação entre a Amazônia e o que ele chamava de recursos ocultos. Segundo ele, a floresta esconde não só plantas medicinais, mas conhecimentos antigos que transcendem a ciência atual. Em suas visões, Chico via a Amazônia como uma biblioteca viva, onde cada espécie de planta, árvore e animal guarda um saber específico, esperando o momento certo para ser compreendido pela humanidade. Ele acreditava que esses conhecimentos ancestrais seriam revelados no futuro, mas somente se a floresta fosse respeitada e protegida. De acordo com ele, algumas dessas plantas teriam propriedades curativas tão avançadas que poderiam revolucionar a medicina, ajudando a humanidade a enfrentar doenças ainda incuráveis. Além disso, Chico Xavier fazia um apelo ao desenvolvimento de uma nova forma de consciência sobre o valor espiritual e ecológico da Amazônia. Ele incentivava a sociedade a ver a floresta não apenas como um recurso explorável, mas como um patrimônio sagrado, que possui uma importância transcendental. Ele enfatizava que era urgente adotar uma visão holística, onde as ações em relação à Amazônia fossem pensadas não apenas pelo valor econômico, mas também pelo impacto espiritual e energético que poderiam causar. Em suas palavras, ele advertia que a destruição desenfreada de ecossistemas como o amazônico se reverteria em um peso kármico para a humanidade, um fardo que teríamos que suportar em futuras gerações. Chico também via a floresta como um espaço de aprendizado, onde a humanidade poderia encontrar respostas para questões profundas sobre nossa própria existência. Ele acreditava que, ao se conectar com a natureza, as pessoas poderiam se reconectar consigo mesmas, resgatando valores esquecidos, como a simplicidade, o respeito e a gratidão. Em sua visão, a Amazônia era como um espelho, refletindo nossas próprias atitudes em relação ao mundo. Para ele, o desequilíbrio que causamos na floresta refletiria o próprio desequilíbrio interno da humanidade. Ele acreditava que o respeito pela Amazônia seria, então, uma oportunidade de cura, uma maneira de regenerar não apenas o planeta, mas também a alma humana. Em uma de suas mensagens, Chico Xavier sugeria que a floresta poderia ser um ponto de união entre as nações, um verdadeiro território neutro, onde todos os países teriam um interesse comum: preservar a vida. Ele sonhava com um futuro em que as nações do mundo se reuniriam para proteger a Amazônia, deixando de lado suas diferenças políticas e econômicas. Ele via essa cooperação global como um marco de evolução espiritual, um momento em que a humanidade finalmente compreenderia que o que nos une é mais forte do que aquilo que nos divide.
Ele acreditava que o esforço coletivo para salvar a floresta poderia gerar uma onda de paz e harmonia, fortalecendo os laços entre os povos e promovendo uma nova era de entendimento global. Ao abordar a questão dos povos indígenas, Chico Xavier sempre demonstrou profundo respeito e admiração. Para ele, os povos nativos da Amazônia são os verdadeiros guardiões da floresta, detentores de um conhecimento que vai além da compreensão moderna. Ele acreditava que esses povos mantêm uma conexão espiritual com a natureza que é essencial para o equilíbrio da floresta. Em sua missão espiritual e profética, Chico Xavier trouxe revelações que transcendem seu tempo, e uma de suas previsões mais impressionantes seria direcionada ao ano de 2025. Segundo o médium, esse ano marcaria um ponto de inflexão global, onde forças espirituais e mudanças naturais se manifestariam de forma intensa, trazendo profundas transformações para a humanidade. Chico acreditava que 2025 seria um período crítico para a Terra, onde os resultados das escolhas humanas passadas começariam a se refletir com força, como um grande espelho, desvelando as consequências da exploração descontrolada dos recursos naturais, incluindo a devastação da floresta amazônica. Para ele, 2025 não seria apenas um ano qualquer no calendário, mas sim o início de um novo ciclo, onde a natureza reivindicaria seu espaço. Chico alertava que, caso a humanidade insistisse no caminho da degradação ambiental, o planeta responderia com fenômenos intensos e abruptos, como um alerta urgente para a necessidade de mudança. Ele mencionava que a floresta amazônica, assim como outros ecossistemas vitais, poderiam começar a apresentar sinais claros de esgotamento, o que culminaria em eventos climáticos extremos. Chuvas torrenciais, secas severas e, possivelmente, novos incêndios de grandes proporções poderiam marcar o cenário da floresta, um reflexo da negligência humana em relação à sua preservação. Chico Xavier também dizia que, além dos sinais naturais, o ano de 2025 traria uma forte onda de conscientização espiritual para a humanidade. Ele acreditava que, ao lado dos desafios, muitas pessoas começariam a despertar para um propósito maior, buscando respostas que não poderiam ser encontradas apenas na ciência, mas também na espiritualidade. Para ele, o desespero frente às catástrofes ambientais e sociais funcionaria como um catalisador para uma nova mentalidade, uma necessidade quase intuitiva de reconectar-se com a natureza e de adotar um estilo de vida mais harmônico e sustentável. Chico previu que um número crescente de pessoas buscaria uma vida mais simples e alinhada com os valores de respeito, cuidado e compaixão, compreendendo que, ao preservar a terra, preservamos a nós mesmos. O médium também mencionava que, em 2025, a floresta amazônica desempenharia um papel crucial em um movimento global de reconciliação. Ele via esse ano como um ponto de união entre as nações, onde a importância da floresta se tornaria evidente para todos os líderes mundiais. Para ele, a Amazônia não seria mais vista apenas como um recurso econômico, mas como um símbolo de unidade e sobrevivência, um lembrete da interdependência de todos os seres. Chico acreditava que líderes de diversos países começariam a reconhecer a necessidade de uma ação coletiva para proteger a floresta, formando alianças e adotando políticas de preservação e recuperação ambiental. Essa união seria, para ele, o início de uma nova era de cooperação internacional, onde as disputas políticas e econômicas dariam lugar a um compromisso genuíno pela vida. Chico também falava sobre um possível fenômeno espiritual que envolveria a Amazônia em 2025. Ele acreditava que a floresta passaria por um renascimento espiritual, onde forças invisíveis atuariam para revitalizar a energia do local. Para ele, os guardiões espirituais da floresta, que sempre protegeram aquele ambiente sagrado, seriam fortalecidos e restaurados. Chico mencionava que, à medida que o mundo tomasse medidas para proteger a Amazônia, esses espíritos da natureza ganhariam força, ajudando a floresta a se regenerar e a recuperar parte do equilíbrio perdido. Esse renascimento espiritual não seria visível aos olhos humanos, mas sua influência seria sentida na recuperação de áreas degradadas, no crescimento de novas espécies e na regeneração de rios e nascentes. Em uma visão ainda mais específica para 2025, Chico Xavier afirmava que os povos indígenas da Amazônia ganhariam um papel de destaque como mensageiros da natureza.
Ele acreditava que os líderes indígenas seriam convidados para compartilhar seus conhecimentos em fóruns internacionais, trazendo sua sabedoria ancestral para orientar políticas de preservação ambiental. Para Chico, o respeito e a valorização das culturas indígenas seriam essenciais para que a humanidade pudesse encontrar um caminho de harmonia com a natureza. Ele via esses povos como detentores de uma sabedoria que o mundo moderno ainda não compreende por completo, mas que seria fundamental para a sobrevivência do planeta nos anos futuros. Em 2025, segundo ele, o mundo finalmente abriria os olhos para o valor incalculável do conhecimento indígena, e isso traria uma mudança profunda na forma como tratamos a Terra e seus recursos. Chico Xavier falava de 2025 como um ano que traria uma virada cósmica para a humanidade, onde energias até então adormecidas despertariam e se manifestariam intensamente na Terra. Ele acreditava que esse momento marcaria o ápice de uma transição espiritual, onde as forças invisíveis do universo se aproximariam do planeta para ajudar as pessoas a reencontrarem seu caminho. Segundo Chico, o planeta estaria envolto em uma espécie de nuvem de renovação, uma energia poderosa que atuaria como uma purificação da mente e do espírito das pessoas, guiando-as para uma nova fase. Chico afirmava que, em 2025, essa força espiritual poderia ser sentida em todos os cantos do mundo, mas que lugares sagrados como a floresta amazônica serviriam como verdadeiros portais de transformação. Ele dizia que a Amazônia passaria por um processo profundo de regeneração, como se o próprio coração da Terra pulsasse mais forte naquele ambiente único. Essa energia regenerativa teria o poder de revitalizar não apenas a floresta, mas todos que buscassem nela inspiração para renovar a própria vida e abraçar uma consciência mais elevada. Para Chico Xavier, 2025 representaria também uma fase onde a humanidade passaria a ouvir com mais atenção a sabedoria da natureza. Ele via as árvores, os rios e até mesmo os ventos da Amazônia como mensageiros de verdades espirituais que estariam mais perceptíveis às almas dispostas a ouvir. Chico acreditava que, neste ano, as pessoas seriam naturalmente atraídas para a floresta, não apenas por curiosidade, mas pela necessidade de buscar refúgio e orientação espiritual. Ele dizia que o mundo moderno, muitas vezes mergulhado em distrações e excesso de informações, encontraria um alívio nos mistérios e no silêncio profundo que a Amazônia proporciona. Chico previu que em 2025, muitos iriam descobrir o valor de uma vida mais simples e autêntica, influenciados pelo poder espiritual da Amazônia. Ele acreditava que, neste novo ano, a floresta serviria de modelo para que as pessoas percebessem a importância de viver em harmonia com a natureza, de respeitar os ciclos naturais e de cuidar da terra como uma mãe. Para Chico, a floresta se tornaria um símbolo de resistência, um lembrete de que, mesmo diante de desafios imensos, é possível florescer e renovar a esperança. Ele falava da Amazônia como um lugar abençoado, onde os sonhos de cura e de transformação começariam a tomar forma e se espalhariam pelo mundo. Em suas visões para 2025, Chico falava sobre uma onda de consciência ambiental e espiritual que se fortaleceria globalmente. Ele dizia que a Terra já teria dado avisos suficientes sobre a necessidade de mudança e que, neste ano, a humanidade finalmente despertaria para a realidade de que não pode existir sem cuidar do planeta. Ele via 2025 como um momento de despertar coletivo, onde todos sentiriam, de uma maneira ou de outra, o chamado para agir em prol da preservação ambiental e da recuperação de ecossistemas vitais como a Amazônia. Chico Xavier também mencionava que esse período traria consigo a revelação de conhecimentos antigos, segredos que estariam guardados nas raízes da floresta e nas memórias dos povos indígenas. Ele acreditava que, em 2025, o mundo reconheceria a sabedoria ancestral dos povos da Amazônia como uma fonte de soluções para problemas modernos. Para ele, os ensinamentos desses povos seriam como chaves para um novo caminho, onde ciência e espiritualidade caminham lado a lado. Ele via os líderes indígenas não apenas como guardiões da floresta, mas como mestres espirituais que ajudariam o mundo a reencontrar seu equilíbrio e paz interior. Outro aspecto importante de sua visão para 2025 era o papel das novas gerações. Chico dizia que as crianças e jovens seriam as grandes responsáveis por esse movimento de mudança, trazendo uma força renovadora
que inspiraria os mais velhos a repensarem suas atitudes. Ele acreditava que, nesse ano, muitos jovens assumiriam posições de liderança em movimentos de proteção ambiental e de respeito à natureza, trazendo consigo uma mentalidade mais aberta e comprometida com o futuro do planeta. Para Chico, essa nova geração teria uma sensibilidade espiritual única, uma conexão intuitiva com a natureza que os guiaria a tomar decisões conscientes e transformadoras. Em suas mensagens, Chico falava que a floresta em 2025 não apenas influenciaria o Brasil, mas que seu impacto seria global. Ele acreditava que a Amazônia se tornaria um ponto central de discussão e ação em todo o mundo, e que muitos países se uniriam para protegê-la como um patrimônio universal. Chico via a Amazônia como o coração espiritual da Terra, um lugar onde todas as energias se encontram e de onde se emana uma força vital para todo o planeta. Segundo ele, a proteção da floresta representaria a proteção do próprio espírito humano e seria uma causa capaz de unir as nações em um propósito comum.